Fala pessoal, beleza? Mais uma vez eu aqui, Alexandre, no próximo Bloco Podcast. Lembrando antes de a gente começar esse conteúdo para vocês, de vocês seguirem a gente nas redes sociais, que vai ficar passando aqui, não a Letícia, mas vai ficar passando aqui o Instagram, também a Letícia, vai ficar passando o Instagram do próximo bloco. Lembrando que a gente tem não só no Instagram, mas tem Spotify, quem gosta de só ouvir, não gosta de ver o vídeo, mas tem no Spotify, tem no YouTube, tem o canal de cortes também, que é muito importante vocês acompanharem lá, que às vezes o conteúdo é menor, vocês acompanham tema por tema, é mais fácil de acompanhar. E depois pulam para o episódio completo. Mas eu sou o Alexandre e hoje eu vou conversar aqui com a Letícia Prado. Pardo. Letícia Pardo, não é Letícia Prado. Normal, todo mundo, desde a escola é Prado, Pardo, gente. Certo. Nossa, e a primeira vez eu falei certo. Falou Pardo. certo. Então não é Letícia Prado, é Letícia Pardo, que também o Instagram dela vai ficar passando aqui, que é a arquitetura Metá. Agora acertei. A arquitetura Metá. E a gente vai falar sobre um tema não tão difundido no meio da arquitetura, mas é super interessante. Mas antes da gente entrar nesses assuntos e conhecer a Letícia, a gente tem um patrocinador que vocês podem estar vendo aqui. Dá pra ver na imagem de boa aí, né, Ana? Então a gente tem alguns exemplos de umas madeiras naturais aqui dos móveis Ieva. Móveis Ieva, que também vai estar com o Instagram passando aqui. Que eles trabalham com mobiliário personalizado, com madeiras naturais, e a Letícia pode falar um pouquinho. Mobiliário artesanal. Eu gosto muito deles, que eles trazem essa sustentabilidade para os móveis. Eles trabalham tanto com mobiliário interno quanto externo. Eles estão participando de feiras ao redor do mundo. Eles vão participar de uma feira sobre a Amazônia, lá em Portugal. Estão com parceria com o Paulo Niemeyer. Então, assim, o trabalho deles é super legal, eu indico muito. E aqui estão algumas amostras aqui super legal de palha indiana. Tem um cipó titica que chama, que é lá da Amazônia. Titica. Muito legal, porque ele é super maleável, dá pra fazer nós, emendas, esse tipo de coisa. E é isso, gente. Então, se vocês quiserem saber mais, vai ficar o Instagram aqui, Móveis Ieva, desses. Pausam o vídeo e vejam certinho como é que escreve aqui, porque você fala de um jeito e escreve de outro. Bem interessante. Mas vocês já podem ver que em quase todos os podcasts a gente fala muito de sustentabilidade, trazer uma identidade para dentro dos projetos e usando esses materiais tipo, naturais, principalmente locais, né? Tipo do Brasil. Muito massa. Representando o Brasil, né? Representando o Brasil. E jogando isso lá para fora para mostrar para os outros continentes que a gente é foda. Isso aí. Então fica aqui o Instagram, ó, Móveis Ieva, tá? Super chique falar esse nome aí. E hoje a gente vai falar com a Letícia. Agora a gente vai falar com a Letícia, que não é a Letícia Prado, a Letícia Pardo, né? Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada pelo convite. E ter vindo aí também. E se você quiser se apresentar, falar um pouco sobre a Letícia. Bom, sou Letícia Pardo, arquiteta e urbanista. Sou especializada em psicoarquitetura e design biofílico. E sou a criadora do Metá Arquitetura, esse escritório que eu amo. E a gente trabalha principalmente com projetos residenciais, que é a minha paixão. Eu adoro trabalhar com residencial, tanto interiores quanto arquitetônicos. Isso quer dizer que você odeia projetos comerciais ou não? Não odeio. Não tão forte, né? Porque pode ser interessante fazer um projeto comercial. Sempre um desafio diferente. Eu já fiz loja em shopping, da Lojas Castor. Foi muito interessante, assim. Eu fiz uma fábrica também, pintada. Então a experiência tem. Experiência. Mas fiz loja também em Campos do Jordão recentemente. Mas a única coisa que me pega, assim, é o prazo curto. Quem trabalha com comércio quer tudo pra ontem. E aí o cliente que chega e quer tudo pronto já deixa a gente nervoso, assim, tem que respeitar o processo. Então fechamos hoje, amanhã você consegue entregar o projeto? É bem assim, daí você já... E quem gosta de projeto comercial tem que ter esse estilo, né? Tem que estar na vibe de... Não, tem vamos que lá, ser assim, na correria, trabalho de noite isso não é minha pegada. É mais Até complexo. porque na psicoarquitetura a gente trabalha com um processo muito íntimo, né? Eu acho que pode ser muito interessante trabalhar com psicoarquitetura para o comercial. Você pode trazer ali o branding da marca, né? Essas sensações que você quer passar para o cliente. Dá para trabalhar muito bem com o tempo. Mas na arquitetura residencial, a psicoarquitetura é que traz essas memórias afetivas, né? Esse contato com a personalidade do cliente, a história. Então isso a gente só consegue fazer
com um contato muito próximo. E o que é psicoarquitetura? Então, psicoarquitetura é uma nova ciência, né? Tá muito frio aí? Tá ótimo. Então beleza, tá ótimo. Pode continuar. A psicoarquitetura é super novo no mercado, né? É uma nova ciência criada pela arquiteta Giovanna Gogos. E ela engloba a neuroarquitetura, que eu não sei se você conhece. Bem de leve. Eu sei como é que escreve. Esse é o máximo que eu sei. Neuroarquitetura. A neuroarquitetura, vou começar pela neuroarquitetura. É um estudo sobre os efeitos que o ambiente traz no nosso cérebro, de uma maneira bem assim, científica. Então a gente tem o estudo, por exemplo, da luz natural, né, do ciclo circadiano, né, que é muito importante, né, da gente ter sempre presente a luz natural e tal. Isso é um exemplo que está muito ligado com a ciência, né? E a psicoarquitetura, além dessa parte científica do cérebro humano, de como isso impacta, né, no ambiente, traz essa parte mais humana. Então a gente traz esse contato de conversar com o cliente, conhecer a história dele, a personalidade de cada um da família, atender essas expectativas, assim, trazendo as memórias afetivas essas memórias afetivas positivas, né? Do que você quer sentir na sua casa. Tipo, eu quero sentir como eu estivesse sempre naquela viagem maravilhosa que eu fiz para as Maldivas. Então a gente traz isso à tona, essa vibe pro projeto, né? Então vai muito além de algo só científico. Tem aquela... E o que muda, tipo, de um projeto, uma arquitetura normal, vamos dizer assim, para arquitetura... Um psicoprojeto. Um psicoprojeto. O que muda, tipo, de uma coisa? Tem algum diferencial? Não, a arquitetura normal é isso, o que não é arquitetura normal Tem muitos, porque assim, a arquitetura normal, vamos dizer, o arquiteto começa um projeto com um briefing. E aí cada um faz um jeito. Tem arquiteto que faz formulário, tipo, entrevista, tem arquiteto que conversa, assim, né, pessoalmente. Na psicoarquitetura, a gente trabalha com um método de psicobriefing, que são métodos trazidos da psicanálise. Então a gente trabalha com associação livre, escutativa. Então a gente tem São métodos. São métodos. Tipo, quem executa essa forma de arquitetura vai executar esses métodos. Diferente. Tem um resultado diferente. Inclusive a gente faz testes também. Tipo, a gente mostra imagens para os clientes, principalmente de paisagens naturais, coisas assim. Para saber o que traz nele de lembranças, do que ele gosta. Então a gente vai investigando isso. E eu vejo que a diferença disso, né, que isso traz para um projeto, é que tem muitos clientes que são indecisos, ou que vão lá na Casa Cor, veem um projeto numa revista, falam que quer aquilo, né, olha lá no Pinterest, quero isso, e aí não se sente muito feliz com aquilo, né, fica faltando alguma coisa, quer sempre mudar a casa, nunca tá satisfeito. Isso é muito comum, né, você não saber o que você quer. Exato. É que muitas vezes a gente se baseia só pelo é bonito, então eu quero. Mas não e tem aí você é muito vazio, né? Uhum. Aí você acaba gerando um vazio que você nunca fica satisfeito. Uhum. Então a psicoarquitetura traz esse porquê, né? Esse propósito, assim, que tá ligado com a sua essência, com a sua personalidade, com a sua história. E isso vai te trazer um ambiente muito... Você vai ficar muito mais satisfeito, né? Com o resultado final. Você vai poder se enxergar nesse ambiente. Vai ver ali a sua personalidade. Vai poder fazer a rotina que você quer ter, né? Então... É algo que eu penso muito, tipo, eu sempre pergunto pros clientes que tipo de vida você quer ter, tipo de rotina que você se imagina. Você é o baladeiro ou você é o calminho? Tipo, você quer acordar às 5 da manhã e ir pra academia e tal, então você precisa de uma casa que te dê apoio pra ter essa rotina. E daí o método ajuda a projetar mais corretamente essa parte. Inclusive, os projetos que a gente apresenta nessas imagens 3D, né, no começo, a gente tem poucas alterações de projeto, normalmente, aplicando esse método, porque os clientes a gente conseguiu captar a vibe dele, né, a gente conseguiu captar a essência. Então, foi mais fundo, basicamente, dentro dos gostos e desejos para conseguir desenhar o projeto. E tem algum... você precisa ser certificado, alguma coisa assim, para poder executar esse método ou não? É tipo estudo? Não, me especializei nisso porque tem muita literatura, tem cursos, alguma coisa assim, e foi para cima, ou não? Então,
Eu diria que tem que fazer o curso de psicoarquitetura. Até o momento, até onde eu sei, só tem um, que é o da Giovanna Gogos, que eu fiz. Inclusive, eu sou da primeira turma do curso. Show. Tem pouca literatura. E a literatura que tem... Por isso que é novo pra caramba, e você vai descobrindo. E mais novo ainda no Brasil. Né? Por exemplo, o design biofílico, que também tá muito associado com a psicologia, eu posso explicar depois. Também é uma área que está em alta, né? As pessoas falam sobre tendência do design biofílico, mas tem pouquíssima literatura no Brasil, né? As pessoas ainda estão trazendo, principalmente nos Estados Unidos e tal. Mas lá fora tem, então, tipo, uma atuação mais forte, maior do que aqui no Brasil. Existe, tipo, galera executando lá... De design biofílico, principalmente. De psicoarquitetura, não. Psicoarquitetura é totalmente novo, meio que em tudo. É legal que vai desbravando, né? A neuroarquitetura é mais difundida, mais falada. Eu acho que tá crescendo pra caramba também, né? Muita gente envolve isso. Aí a psicoarquitetura englobou isso também. Englobou isso junto. Pra trazer além da ciência, que é algo que a fundadora da psicoarquitetura fala muito, é que além dessa parte científica do cérebro e tal, tipo, a gente tá lidando com seres humanos. Tipo, a gente não pode só ver as pessoas como, sabe, essas máquinas, produz tal efeito no cérebro e tal. Tipo, a gente leva isso em consideração, um embasamento científico, mas a gente quer ir além, né? A gente quer acolher. Tipo, cada pessoa é uma pessoa, e tem que analisar a parte comportamental, basicamente, pra entender esse... Tipo, porque cada pessoa, mesmo um casal, ele vai ter uma necessidade de um comportamento diferente. Exatamente. Entendi. Então, inclusive casal assim, acho que a psicoarquitetura é perfeita pra família, pra casal, porque normalmente, né, os casais que eu já atendi, o marido gosta de uma coisa, a esposa de outra. E aí o meio termo a gente faz. Eu não conheço quem não é assim. Gente, como é difícil. E aí a gente faz meio de campo ali, né? Tipo, do que você pode ceder? Vamos negociar. Até onde você pode ir aqui pra eu... Pra mim, churrasqueira é importante, então deixa o resto da casa do meio. Até recentemente um projeto que a gente fez, que foi na Sicília, um projeto à distância. E o marido é italiano, ele gosta de um estilo modernozão, assim, preto, enfim, mais sofisticado e tal. E a mulher gosta de um estilo mais rústico, mais leve, mais delicado. É difícil. Difícil. E aí, o que ajudou, né, da psicoarquitetura é essa tratativa com o cliente. Então, ele queria mudar várias coisas, assim, e a gente ficou, mas por quê? Mas como que você imagina? O que você quer? Era a sala o problema. Como que você quer que seja a sua sala? Você quer ela pra assistir TV ou você quer ela pra convidar a família? Que italiano tem muita família, sim, ele quer uma mesa de 10 lugares, convidar todos os primos. E aí a gente fica, mas o que você quer fazer ali na sala? Qual que é a prioridade? E a gente foi tentando entender, assim, por que ele queria mudar uma coisa, né? Que não é mudar o sofá de lugar. Pra que você quer usar o sofá? Você quer usar o sofá pra uma social ou pra ver TV? São coisas diferentes. E tem que entender do cliente. E aí a gente foi ali pelas bordas, tipo, mas por que? Explica. O que você sente quando o sofá tá nessa posição? Você acha que vai dar certo para o que você quer, né? Pra essa social que você tá querendo e tal? Isso ajudou muito pra ele ficar mais esclarecido, pra família no geral, né? Senti que esclareceu muito pra eles entrarem num consenso. Tipo, não, é assim que a gente quer, faz sentido. O sofá fica diferente pra TV mesmo. E ajudou muito. E daí, isso daí é uma conversa em dupla, vamos dizer assim. Você conversou com um casal e vai jogando as ideias e tal até sair uma solução, vamos dizer assim. Entendi. Quando fala português é mais fácil, né? Mas é um pouco mais fácil. Eu poderia falar diretamente com ele. Mas... Senão ia ser sacanagem, né? Porque daí a esposa é brasileira? É brasileira. Daí a esposa ia mentir. Eu não sei, eu acho que ela traduziu certinho. Não, ela falou que ia ficar uma merda do jeito que você quer, então vamos decidir. Tem esse risco, mas quando que você começou a atuar com a arquitetura... Psicoarquitetura. Tem algum outro nome pra isso ou não? É psicoarquitetura. Psicoarquitetura. Quando que você começou a atuar com psicoarquitetura? Desde o início ou não? Não, olha, que pergunta boa. Porque assim, quando eu fiz o meu TCC de arquitetura, eu já tava buscando a psicologia. Ah, é? Eu fiz uma ecovila urbana
E assim, a minha ideia era provar, né? O objetivo do meu trabalho era provar que a gente poderia fazer uma mudança de hábitos nas pessoas para hábitos mais ecológicos. E essa mudança de hábitos mais ecológicos poderia repercutir para a cidade, para o bairro e tal. Então eu tinha muito essa ideia eu trago muito essa questão da sustentabilidade desde sempre. Bom que você passou, né? Senão você não estaria aqui. Passei, deu certo, consegui provar. Eu tenho uma experiência com ecovilas, né? Na minha família já frequentei ecovilas. Então isso que me inspirou, assim, desde criança ter... O que é uma ecovila? Por então, curiosidade. aqui a gente pode ficar horas falando. Porque a ecovila que eu frequentei... Se alguém sabe o que é uma ecovila, já pode falar aí, porque eu não faço ideia do que é uma ecovila. Uma ecovila, pelo menos a que eu frequentei, ela tinha... É uma ecovila ecumênica, que não tem uma religião definida, onde é uma junção de pessoas que vivem em prol de uma filosofia de vida, né, basicamente. E a ecovila é autossustentável. Então eles produzem... Eu não sabia que existia isso. Eles produzem o próprio alimento, produzem tudo que eles puderem lá dentro. E aí eles têm energias renováveis. O objetivo da ecovila é produzir o menor impacto possível no meio ambiente. Então, eu frequentei isso quando eu tinha, sei lá, 9, 10 anos, comecei a frequentar lá em Minas Gerais, na ecovila. E isso me inspirou muito. Mas é um negócio, é um lugar aberto ao público, vamos dizer assim? Mais ou menos, você tem que passar em entrevista, assim, digamos assim. Entendi. Por que você quer visitar, né? Que você visita. Porque você falou assim, quero frequentar. O que seria frequentar? Participar, tal, de ajudar a galera? Então a participação lá era... Nossa, eu ficava tipo o mês inteiro lá. E como que é? Não tem custo, você não paga nada para estar lá, mas você tem que estar em harmonia com tudo que é dito lá, você tem que cumprir as regras, você tem que fazer as tarefas, né? Que são designadas. Então cada um, você tá lá no campo hoje, vai plantar uma coisa. Vai colher isso, você vai tirar lixo, cozinhar, vai limpar banheiro, você tem que fazer a sua tarefa, porque você faz parte da comunidade, né? Tem um líder isso ou não? Tem. Então, daí, deve ser um grupo de líderes, sei lá, uma coisa assim que vai designando essas coisas. Essa tinha uma filosofia assim, espiritual, que tinha um líder religioso, o nome dele é Trigueirinho. E, assim, não tem conhecimento de outras ecovilas. Eu sei que tem aí, né? Mas o fundamento é esse, basicamente. É tipo uma sociedade que vive em harmonia em comunidade. E daí é sempre em prol tipo de sustentabilidade, né? Economizar recursos, poupar, tudo. Entendi. E daí isso foi o teu TCC. Basicamente você propôs uma nova... Eu queria propor na cidade, que eu olhei aquilo, eu era muito inspirada por isso. Essa ecovila ficava numa cidadezinha lá em Minas Gerais, de 9 mil habitantes. Você é de Minas Gerais? Não. Não? Não, mas eu adoro os mineiros. Entendi. Eu também, mineiro. Você é comida mineira? Não, eu sou curitibano. Você gosta dos mineiros? Gosto dos mineiros. Muito... E do que eles produzem simpático, também. sempre. E o sotaque também sotaque muito lindo, bom, né? O sotaque é muito bom. E daí você foi pra lá só pra isso, ou não? Você tem parente lá e tal? Não tem parente lá, era só pra isso mesmo. Eu fui com a minha família. É isso. Daí eu fiquei inspirada por isso e eu queria, assim, durante toda a faculdade eu ficava lá, acho que no meu TCC eu vou fazer isso. Nossa, que legal, porque é um negócio bem diferente, né? Tipo, pra se usar, porque você tem que usar a tua criatividade pra entender esse meio de viver na arquitetura, né? Complexo demais, nossa. Depois que eu fiz, eu falei, por que eu... Por que eu fiz algo podia ter feito um aeroporto aí, podia ter feito uma casa. Pronto, não, eu quis fazer uma ecovila que ficou gigante, inclusive, né? Mas eu pensei... quando eu fui escolher o tema do meu TCC, eu pensei, o que eu vou ter a oportunidade de fazer que provavelmente nunca vou ter na vida, né? É bem difícil alguém me contratar pra fazer uma ecovila urbana no bairro do Rebouças, em Curitiba. Então, que foi o teu tema. Foi o meu tema. Mas o que você propôs nesse... Por exemplo, o que é criar uma ecovila urbana? Então... O que é... Tipo, o que você propõe nisso? É tipo mudar hábitos das pessoas e... O que mais? Então, eu acho que o propósito central é criar uma comunidade que tem um propósito de reduzir o impacto ambiental
e viver ali nessa filosofia de vida do bem, né? Então, propagando bons ensinamentos e isso podendo produzir impactos na cidade, né? Inspirar as pessoas a mudarem seus hábitos, a serem mais ecológicos. E onde que a arquitetura entrou? Então, a arquitetura, gente, vai muito além de estrutura, de layout e tal. Ela Justamente, porque quando a gente pensa em arquitetura, a gente pensa, eu penso, né, não generalizando, mas é o papel com o projeto, com o layout que vocês fazem desenhar vai ali. muito além. E no caso do meu TCC foi muito além, porque eu tinha que montar um quebra-cabeça de fluxos. Então, por exemplo, no meu TCC tinha um restaurante em cima, na verdade eram duas torres, uma torre habitacional e uma torre comercial, com espaços para palestras, aulas, restaurante, enfim, não lembro direito, mas era uma coisa assim aberta ao público. E aí tinha uma ponte que unia elas. Isso, para quem sabe que, gente, fluxo público e fluxo privado são coisas muito difíceis de você juntar e organizar. Então, o meu maior trabalho nesse TCC foi pensar nesses fluxos, né? Como que eu vou montar esse quebra-cabeça? Como que tudo vai funcionar ali? Como que eu vou fazer uma ecovila funcionar, né? Então eu tive que, inclusive, fazer um curso sobre ecovila. Caramba! Fiz um Foi curso. longe. Fui longe. Eu acho que, assim, quando eu gosto de algo, e eu sou muito apaixonada por arquitetura, nossa, eu não meço esforços, eu vou... Vai até o final. Eu estudo muito, assim. E aí que acaba encaixando a parte da psicoarquitetura, né? Porque você tem que, tipo, quando você vive em comunidade, principalmente um ajudando o outro, você tem que entender essa parte pra fazer sentido ter essa convivência, né? E a base de tudo, né, da ideia da ecovila, era justamente produzir impacto nas pessoas. Então eu tô provando que o ambiente muda o nosso comportamento. Que acho que isso é a base de tudo da psicoarquitetura, né? Da neuroarquitetura também. O ambiente, ele produz impacto no seu comportamento. Você querendo ou não, você está sendo influenciado por ele. Né? Então, vamos influenciar positivamente? Vamos fazer um projeto? Vamos planejar esse ambiente para ele te ajudar para produzir impactos positivos? É basicamente isso. Né? Essa foi a visão que eu tive, que me levou sempre a pensar nesse ponto psicológico, né? Da psicologia ambiental e tal. E aí demorou um tempo para eu me deparar com psicoarquitetura, né? Que foi no final do ano passado. No final do ano passado, porque você se formou, fez tudo isso e tal, mas até o momento não tinha ouvido falar, não estava difundida ainda, pelo menos, a psicoarquitetura. Não, eu estava interessada na neuroarquitetura, que estava ali mais ou menos no que eu estava pensando. Aí, de repente, eu vi psicoarquitetura. Daí eu fiquei muito interessada em saber, inclusive quando abriu, assim, eu já comprei, foi a primeira, né, tô na primeira turma do curso, porque eu sabia que era isso que eu tava o tempo todo buscando desde a faculdade, né? E daí acabou encaixando o objetivo de, se você tivesse feito o curso antes de fazer o TCC, quem sabe englobaria outras coisas ali também, né? Pois é. E daí hoje, tipo, a partir do momento em que você fez o curso, você usa a psicoarquitetura nos projetos, em todos os projetos que você... Em todos os projetos do escritório. Porque daí os clientes vão buscar você por esse motivo. Exatamente. Também. Inclusive, a psicoarquitetura, né, como está crescendo muito, tem muitas pessoas que estão procurando arquitetos que trabalhem com isso, né, que se apaixonaram por isso. É o caso da minha cliente na Itália, que tá lá na Itália, e ela queria um projeto com psicoarquitetura. E ela me encontrou através da internet, buscando isso. Entendi. E esse projeto, aproveitando, né? Depois a gente volta mais para a psicoarquitetura, mas esse projeto na Itália, como que foi desenvolver um projeto ou trabalhar em cima de um projeto que não está na mesma região, né? Porque quando você está aqui, às vezes falar pessoalmente com o cliente, vou dar uma olhadinha na obra e tal, por mais que seja só um projeto, vou ver como é que é, lá tem que fazer medição, enfim. Lá é mais difícil, mais complexo, né? Como que foi esse projeto? Nossa, lá tudo é diferente, né? A gente fez projeto de interiores, então a gente se baseou no projeto arquitetônico de outros arquitetos. Aí já começou, não o problema, mas a dificuldade acho que cultural, assim, de pequenas coisas, assim. Essa parte lá é muito carregada, né? Então, a parte cultural. Então, tipo, tem que tomar muito cuidado pra não influenciar brasileiradamente. Acho que eu abrasileirei o projeto. Não, mas às vezes você tá usando referências
que tem aqui, mas lá não faz o mínimo sentido, né? Sei lá. Então, o projeto que quando a gente pegou a primeira vez, eu vi a primeira vez o projeto arquitetônico da Itália, assim... Era um prédio novo, alguma coisa assim? Ou não? É uma casa. É uma casa? É uma casa zero construída? Que está sendo construída agora. Começou legal. agora a construção. E lá no exterior, eles trabalham muito com... Eles não fazem um projeto como a gente faz. O que a gente faz as imagens renderizadas, né, realistas, para o cliente já olhar, já conseguir se ver no ambiente pronto antes mesmo de começar a construção. Então isso é incrível, né? Você tem a segurança de ver como vai ficar a sua obra antes mesmo de começar ela. E lá no exterior eles não fazem tanto isso. Não generalizando mesmo. Eu não consigo imaginar isso. Não é comum pessoas que trabalham com render e tal, assim, eles fazem um projeto mais básico. Tá em mercado, Gente, descobri isso. Eles trabalham mais na obra. Então é aquele arquiteto que vai todo dia na obra e vai lá gerenciando tudo, enfim, cuidando de todos os detalhes na obra. E aqui no Brasil, né, que eu vejo na nossa área, a gente não trabalha no oposto, mas a gente tem um foco muito maior no planejamento. Né? Então eu planejo tudo que eu posso antes para na obra o arquiteto poder ficar mais tranquilo, poder delegar para um gestor e tal, que é o que eu trabalho. Eu não faço gerenciamento de obra. Eu cuido da parte do projeto. E aí a gente vai alterando alguma coisa se o gestor vai solicitando. Se precisar. E lá não, lá é mais no dia a dia, no feeling ali. Bora, faz uma bancada aí pra nós. Exato, tipo, revestimento é assim, quero que comece lá, e a gente não, faz um projeto tudo isso, né? Caramba. Tá lá no projeto onde começa a paginação e tal, e eles é na hora. Então, são métodos de trabalho diferentes, né? Então eu percebi. E é percebido lá do ruim, né? Porque se fosse o contrário, aí seria, acho que é mais fácil você se adaptar quando você tem todas as informações do que, tipo, você meio que na loucura, assim, né? Tipo, não tem nada, vamos fazendo do jeito que dá e pronto, né? Nossa, eu não consigo imaginar que os clientes, como eles se sentem, assim, né? Que os clientes que a gente atende já tem a ansiedade, né? Tipo, aquele medinho, ansiedade, frustração. Então... E o projeto para o cliente daqui, normalmente, beleza, fechou, você vai desenhar, você vai entregar um render, sei lá, um 3D, alguma coisa assim, e o cliente, beleza, e é só o prazo de execução até acabar a casa, o apartamento, para ele estar morando lá. Se você não tem isso, o cara vai ficar... Você tá vivendo ansiedade. Vendo como que vai ficando. Nossa, eu acho que ali vai ficar bem bom, hein? Ixi, ali talvez já não tem como. É muito complexo. Pois então... E aí eu percebi isso, porque como o projeto deles foi muito básico, né? O arquitetônico que a gente entrega também tem muito mais detalhes e tal, que eu vejo aqui no Brasil é assim. E aí o deles era básico, e tinha umas coisas no banheiro. Banheiro é uma coisa que é cultural, acho que é bem diferente. Tipo, lá eles usam bidê, sempre. Banheira também, tudo. Enfim, tinha umas coisas assim diferentes na alvenaria, tipo, um armário na alvenaria. Negócios que não usam aqui. Que não usam aqui. Tipo isso. Essas são as coisas que eu comentei que às vezes não tem como você abrasileirar, né? Porque se lá usa bidê, por exemplo, você tem que colocar um bidê. Você não pode falar assim, não, bidê, não usa bidê, não. Não tem bidê. É cultural. É cultural, não tem discussão. Colocar, né? É difícil de... Essas acho que são as partes complexas de se desenvolver um projeto fora do país, né? Ainda mais quando a cultura é muito diferente. Vou fazer um projeto na Rússia. Putz, sei lá, a única coisa que eu sei da Rússia é que tem tapete na parede, né? Não sei mais nada. Tem que ter aquecimento em tudo, porque deve ser frio pra cacete. Mas culturalmente, o que você adiciona porque... que nem essa questão do sofá que você comentou. Deve ter algum país, talvez, que não tenha sofá, que não usa sofá os amigos você não se reúne na mesa pra jantar. No Japão, você vai fora de casa, sei lá, você vai num bar, casa pra dormir, sei lá. Então, essa parte de fazer um projeto fora é tenso. Esse projeto já terminou ou não? O projeto a gente está em fase de projeto executivo, que é depois dos renders, né, foram aprovados e tal, o estudo preliminar, a gente vai detalhar tudo para execução. Então são partes mais técnicas. E a execução eles vão fazer do lado de lá e a gente vai fazer em português, que a cliente optou. A gente poderia tentar dar uma traduzida, mas ela vai absorver o projeto e explicar para os italianos, né? Então, e desenho universal. É só fazer assim também, né?
parede! Desculpa, italiano, nada a ver. Mas esse projeto chegou para vocês, tipo, para você, com a proposta da psicoarquitetura. Pra quem que buscou você com desde o início, ela buscou assim. Ela mora aqui ou não? Ela mora lá? Ela mora lá, na Sicília. E ela buscou a psicoarquitetura. Desde o início ela falou, gostei de você por causa da psicoarquitetura. Caramba, então isso quer dizer que ela consumiu, ou já viu, já se deparou com esse conteúdo lá. Principalmente no Instagram, né, gente? Tá todo lá. lá. E lá, você chegou a perguntar alguma coisa de tipo, por que não um arquiteto da Itália que faz psicoarquitetura? Porque simplesmente não deve ter. Não tem. E lá ainda a cidade que é Alcamo, o nome da cidade. E é uma cidade pequena. E até, pelo que eu entendi, não tem muitos arquitetos. Eu acho que os que eles contrataram pra fazer a casa é um dos poucos que tem ali. Então. Mas que não faz nem mínima ideia do que é psicoarquitetura. Não. Eles não fazem. Não trabalham com render, com BIM, né? Eles trabalham em outro. Papel. Tipo, é outro tempo, assim, até eu achei interessante. Tudo bem que é uma cidade do interior, né, da Itália. Mas achei interessante. Mas a formação é padronizada, eu acho que deve ser. Tipo, sim, os arquitetos, que nem aqui no Brasil, você pode fazer lá no Rio Grande do Sul ou lá no Amapá, tanto faz. E a princípio tem um MEC que regulariza isso, né? Então vai ver as mesmas disciplinas e tal. Lá pode ser que seja diferente. Só a uso de software, que eu acho que depende muito com você estar atualizado ou não sobre o mercado, né? Então, mas você recebeu o que? DWG? Menos mal. Não foi pelo menos uma foto desenhada. Depois eu recebi o DWG, mas enfim, achei muito interessante que é bem diferente, né? Esse tipo de atuação. E uma das coisas que eu defendo muito o projeto à distância é que o desenho é universal. Então, que nem a cliente vai traduzir o projeto para italiano. Mas o desenho, quem entende de desenho, você entende já. Medida em metros, né? Lá na Itália, graças a Deus. Graças a Deus, se tivesse que traduzir, nossa, gente. Tudo bem, a gente traduz. Não se tiver algum americano aí, pode mandar projeto. A gente traduz, mas assim, dá um trabalho a mais, né? Pra polegadas, assim. Que o lado americano sempre vai ser mais complexo, né? Pés, repolho por banana, sei lá, as medidas malucas, sorte que na Itália é metros e sorte, né? Que eles estão certos, né? E daí você fez interiores lá dentro. E para você desenvolver o projeto de interiores, você também teve que entender de imobiliário local, as coisas assim. Essa parte é difícil de sair pesquisando para sugerir para cliente, porque aqui você conhece 5 lojas de imóveis, 5 de imóvel solto, pastilha, piso, acabamento e tal. Lá, meio que zero. Foi isso que um dos maiores desafios foi esse, porque aqui eu já sei as marcas. Marca de revestimento, marca de metal, já sei aqui o que eu vou propor quando eu começo o projeto normalmente. E aí lá eu tive um trabalho de estudar antes para começar a propor depois, né? Não foi tão difícil. Eu tive apoio da minha cliente, que ela me mandou, né? Ela ia nas lojas, me mandava o nome das marcas e tal, que isso facilitou muito o processo. Imagino que se tiver que entrar em contato lá, só pelo Google, às vezes não encontra. Então preciso do apoio do cliente. E não foi tão difícil porque as marcas italianas são famosas, né? Tipo, elas são usadas aqui no Brasil também, né? E tal, então, essa parte só foi demorada. Foi demorada, mas não. É que bom que teve a ajuda da cliente, né? Porque ela pode ser que não tenha construído, mas conhece. Não, isso aqui é um móvel de tal, eu quero um móvel de tal. Você sabe. Ela ia na loja, viu o revestimento, eu gostei muito desse revestimento. Daí já pegava a marca, eu já pegava o catálogo. Por exemplo, pedra também foi algo que eles usam Decton lá, né? Que a gente usa aqui no Brasil. Então eu fiquei super feliz. Aí ficou fácil. Eu conheço isso é maravilhoso. Então. E lá, marcenaria deve ser um pouco diferente, né? Lá vocês têm planejados, né? Assim, ou tem? Tem, só que é caro. Muito mais caro que no Brasil, assim. Então, essa foi a principal diferença pro projeto. Porque aqui a gente usa muito marcenaria em projeto e, pelo que eu entendi,
pro bolso do brasileiro, a marcenaria tá, tipo, é possível de ser feito, né? Por mais que seja uma boa parcela de uma obra, é possível de ser feito. Tipo, não lá é muito, 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 muito mais caro. Então, por exemplo, lá tem a IKEA, né? A IKEA tem, acho que lá fora inteira, na Europa, nos Estados Unidos e tal. E lá o preço da IKEA é muito barato. Então, talvez o padrão, tipo, aqui é muito barato e a marcenaria é muito cara. E aqui no Brasil, acho que os preços estão... Mas lá eles usaram, tipo, vão chegar a fazer planejados, alguma coisa assim? Ou vai utilizar, sei lá, mais mobiliário solto, alguma coisa assim? A gente vai fazer marcenaria planejada na cozinha, nos banheiros, na sala, algumas coisas. Mas assim, nos quartos, no que dá, a gente tá propondo móveis soltos, né, prontos. Que é isso... Isso acaba sendo cultural também, né? Porque eu não sei se aqui no Brasil o pessoal usa bastante mobiliário solto, mas tem países que devem usar a rodo, né? Tipo, deve ser tudo solto. Não, o guarda-roupa, sei lá, é tudo meio que fora do clássico que a gente usa aqui no Brasil. Então, e uma das coisas que culturalmente diferente é que lá na Itália, acredito que muitos países da Europa, eles já planejam a casa para durar 50 anos. A gente sempre planeja uma casa para durar 50 anos por aí. Mas a parte de interiores, assim, tipo, eu estou fazendo uma cozinha para ela durar pro resto da minha vida. E é uma visão muito de qualidade, de longo prazo que eles têm, que às vezes eu não vejo tanto aqui no Brasil, né? Que às vezes opta pelo material mais vagabundo pra economizar. Acho que essa visão de, tipo, vou investir em algo bom pra durar muito tempo. E aqui no Brasil tem, claro, né, tem pessoas que pensam assim, mas talvez não uma maioria. Eu sinto que é mais o nosso papel de falar, né? Olha, vale a pena você investir. E daí agora esse projeto vai entrando no projeto executivo. A casa, a cliente vai provavelmente morar esse ano, então. Ou sem previsões. A casa está sendo construída agora. Acredito que até o final do ano cabe. Vou querer pra ela tirar umas fotos depois. Ela dá uma visitada lá só por isso. Por trabalho. E nesse processo, com essa cliente exclusivo, você já usou desde o início a psicoarquitetura. Para fazer um briefing com ela, as reuniões online e tal, foi tranquilo? Foi muito tranquilo. E assim, o nosso briefing dura muito tempo. Acho que durou foram 6 horas de briefing. É aí que acaba diferenciando um pouco do tradicional. Você disse que daí é a arquitetura padrão e aí acho que a arquitetura padrão é tipo, o que você quer na sala? Quero isso aqui, beleza. Próximo. E na psicoarquitetura a gente começa falando, tipo, me conte sobre você. Quem é você? Qual que é a história do casal? Qual que é a história da família? E aí a gente vai pegando coisas incríveis. Que nem essa família tem uma história incrível, que a minha cliente conheceu o marido dela num cruzeiro. Né, que os dois trabalhavam em cruzeiros. E, enfim, eles têm uma história com o mar, com viagem e tal. E uma história muito rica, que talvez se eu não perguntasse, eu não ia saber dessa parte essencial da vida deles, que a gente pôde inserir no projeto. Então a gente usou a cor azul nos móveis, a gente trouxe formas curvas, orgânicas, lembrando o mar, imagens de onde eles fizeram viagens que foram inesquecíveis, assim. Então, se eu não soubesse desse detalhe, eu não ia poder fazer um projeto que é tão personalizado, né? Que daí essa parte que você entra no íntimo do cliente para entender não só a parte de ciência, né, que você falou, mas para pegar esses detalhes. Exatamente, e até em italiano fluiu, assim. Até isso foi. Até isso. E quando você falou de biofilia, por exemplo, isso encaixa também dentro da psicoarquitetura? Encaixa. Como que ela conversam? Conversam porque a natureza é o nosso habitat natural, né? E nós temos uma conexão inata com a natureza. A gente é atraído por ela naturalmente, né? Então, até isso a gente vê muito em crianças. As crianças sempre gostam de temas que envolvem a natureza, essa ligação com a natureza que vem assim... que é inato mesmo, né? Então,
é importante para a psicoarquitetura porque a gente quer trazer esses benefícios do contato, do contato com a natureza no ambiente. Então, tem inúmeros benefícios que o contato da natureza traz, né? Então, isso está relacionado porque traz bem-estar. É isso que a gente quer propor na psicoarquitetura. Além de você ter um ambiente que é personalizado, com a sua personalidade, a sua história, ele vai te trazer bem-estar, vai te trazer saúde. Então, isso a gente faz principalmente remetendo à natureza, com imagens, né, de uma maneira indireta, com imagens, com texturas da natureza. Materiais, tipo, materiais natural, desses, que são móveis artesanais, né, que dá pra sentir essa coisa, essa presença da natureza, quanto com a própria natureza, né, com plantas, com fontes de água, enfim, aquele contato direto mesmo com a terra, né? E tipo, a biofilia já é um tema mais discutido, né? Ao longo do tempo, ela já existe há mais tempo, vamos dizer assim, já é definido como biofilia há um tempo. Isso você vê que é mais utilizado nos projetos pelos arquitetos e tal, ou ainda é muito... Não, tá super em alta, né, biofilia, e as pessoas falam sobre biofilia como uma tendência, e não é uma tendência, né, é algo que é um estudo científico que traz benefícios para nossa saúde e bem-estar. Então, tendência remete muito a algo que é moda, né, algo que vem e vai, e a biofilia, ela veio para ficar. Eu acredito muito que a gente está passando por uma mudança nos ambientes, na arquitetura, que é trazer a natureza mais para perto de nós, né? Trazer essa reconexão com a natureza. E isso não vai mudar. Tipo, a gente não vai deixar de querer se conectar com a natureza, né? Então, acho que tem muito esse embate da tecnologia com a natureza, né? De ambientes tecnológicos, minimalistas e tal, que não tem a presença da natureza. Não acho que a gente vai por esse caminho. Acho que a gente vai por um caminho mais de integrar. Porque quando a gente fala de biofilia, como você falou, não é simplesmente botar uma plantinha no canto e pronto. Nossa, tem tanta coisa. Acaba envolvendo muita coisa, né? E não é uma tendência que você falou, não, todo mundo vai executar a biofilia e tal. Tem projetos que não vão sair com isso, mas não é não, você quer o teu projeto com biofilia ou não quer com biofilia? Não é tipo um ripado, né? Você quer o teu projeto com ripado ou sem ripado? É diferente, né? São técnicas, são metodologias e tal. Sim. E daí isso acaba sendo legal para o cliente, né? Porque ele tem um projeto completo. Eu acho que a pergunta não é você quer biofilia ou não. Você quer ter saúde e bem-estar? Você quer os benefícios que o contato com a natureza traz pra você? Se você não quiser, tudo bem. Tem gente que não gosta. Daí procura outro arquiteto, assim, né, digamos assim. Mas na psicoarquitetura a gente sempre vai pensar, priorizar na saúde e no bem-estar dos nossos clientes, né? Então todos os projetos que tem psicoarquitetura tem biofilia necessariamente. Tem que conversar uma coisa com a outra. Sim, e até de uma maneira indireta, né? Que a gente traz. Então, tem um projeto que a gente fez agora para São Paulo, que a cliente adora cores. E aí, como que a gente aplicou a biofilia nesse projeto? A gente trouxe cores em tons terrosos que remetem à natureza, né? O verde não foi por questões de futebol, a cliente não... Sério? Juro. Aí em São Paulo, ela é super forte. Ela não é palmeirense. Ela não é palmeirense. Ele não podia pôr verde na casa por causa disso. Enfim, a gente teve que pensar em outra cor. Enfim, dá pra ser marrom ainda. Pode pegar outros tons, que nem você falou. A gente queria o verde, mas enfim. Foi tons terrosos, um azul. Dá pra tentar convencido ela a mudar de time também, né? Acho que faltou um pouco de forçar. Acho que ela largava arquitetura, arquiteta, ligava. Vou pra outro, então. Mas essa é a parte boa da biofilia, da psicoarquitetura não ser um produto, né? Porque, tipo, quando a gente fala de quer um ripado ou não quer um ripado, se você não quiser um ripado, você não vai ter um ripado. Agora, você integrar a psicoarquitetura, você pode usar várias vertentes, né? Não necessariamente você precisa ter... Se ela não gosta de verde, beleza. Pode ter dificultado um pouco, né? Mas ainda tem várias outras frentes para você atacar. E não quer dizer que não tendo verde, ela não vai ter bem-estar, por exemplo. Você consegue atingir isso através de outras fontes. E tinha plantas que são verdes. Você viu? Nem percebeu.
Mas você acha fácil não, né? Não é um termo correto, mas você acha que a psicoarquitetura, ela vai evoluir, tipo, as pessoas vão acabar buscando mais esse tipo de arquitetura? Porque isso tem muito relação com o que os momentos atuais que a gente vem vivendo, né? Tipo, a supercorreria, a mega globalização, a inteligência artificial vindo dominando pra caramba, e às vezes isso vai deixando a parte humana de lado, né? Isso vai jogando isso para um lugar cada vez mais distante. E daí quando você fala de psicoarquitetura, isso vem trazendo isso mais para perto, né? Porque isso não sei, é um ponto em que quando um cliente vai buscar um projeto, por exemplo, ele não pensa nisso, ele vai focar muito em, não, eu quero uma cozinha, nossa, maravilhosa que eu vi lá, e eu quero uma parede de pedra, uma bancada, isso aqui. O foco sempre vai ser em materiais ou em formas, né? Isso, no físico. Aí quando entra mais nessa parte de conforto, acaba ficando muito de lado, né? Tipo, mas eu vou ter conforto. Porque fica meio abstrato, né? É um campo mais abstrato. Mas a psicoarquitetura, ela veio pra ficar, porque o mundo, que nem você disse, né? Com todas as mudanças que a gente está passando, né, globalização, a questão das redes sociais, da internet, que a gente está sempre ali conectado, né? Isso traz muito estresse, nossa vida é muito estressante, né? A gente está todo errado na dopamina ali, de estar sempre consumindo conteúdos, enfim. A gente precisa de ambientes que acolhem a gente, que a gente tenha um espaço para ficar offline, para relaxar. Como se fosse uma bolha mesmo, né? Você sai da loucura do dia a dia, traz na tua bolha. Eu acredito que é uma coisa necessária para a saúde e está se tornando cada vez mais necessária com essa evolução, né, da tecnologia. Então... Tem tudo para permanecer. Tem tudo para permanecer. O mundo está carente de conexão, né? As pessoas, por mais que a gente tenha muita conexão, né, tá sempre ali em contato com outras pessoas, a gente é carente de ser escutado, sabe? De sentar e ter uma boa conversa com alguém e tal. Isso é um dos motivos que eu trabalho com psicoarquitetura, porque eu quero ouvir o meu cliente, eu quero, tipo, me conta da sua vida, eu quero escutar e vamos ter uma conversa de verdade. Isso não é pra ser fofoqueira, isso é simplesmente para pôr no projeto. É pra simplesmente trabalho. Mas é porque eu sinto, assim, quando você dá uma atenção genuína para as pessoas, né, de uma maneira empática, com uma escuta ativa, você tá ali presente, isso é muito uma riqueza, né? Tipo, o celular tá lá do lado. Celular tá Você tá aqui conversando. Nossa, quando que isso acontece, gente? É muito raro hoje em dia a gente ter momentos assim. Né? O mundo tá carente disso e eu acho que a psicoarquitetura traz também, né? Dialoga com isso. E é legal que uma coisa não invalida a outra, né? Porque não quer dizer que você tá aplicando técnicas de psicoarquitetura que o ambiente vai deixar de ser bonito, vai deixar de ser funcional e assim por diante. É um complemento, basicamente, né? Porque você vai complementar o ambiente com... itens, sei lá, ou... com personalidade. Isso. E até a gente, por exemplo, um dos erros que eu vejo de você não aplicar psicoarquitetura e de você aplicar, né? Erros não, vamos falar de outro jeito. Diferenças. Antes de eu não aplicar a psicoarquitetura, a gente tem uma conversa com o cliente muito assim... Pessoal. Tipo, como que você quer a sua cozinha? E aí o cliente vai falar, eu quero ela azul, quero uma pedra branca e quero um piso marrom. Tá. Isso é muito... Que nem a gente estava falando antes, né? Vago, eu não sei se isso vai funcionar. Porque eu posso fazer uma cozinha igualzinha, isso já aconteceu. Faço a cozinha azul com a pedra branca e o piso marrom. E o cliente não gosta. Mas como assim? Você pediu isso? Por quê? Porque você não tá investigando por quê. Você não tá... Às vezes a pessoa não sabe o que ela quer. Tipo, eu acho que eu quero uma cozinha com a pedra branca. Mas na realidade... a pedra branca, ela mancha com facilidade. Tipo, não tá dentro. Eu cozinho muito. Então, a pedra branca que, enfim, tem muitos tipos de pedra branca que não mancham, que são ótimas. Mas vamos supor aqui que, por termos de praticidade, o cliente não pensou que aquilo não vai atender a necessidade dele. Ele pensou na estética. Ele nem sabe. Ele quer a foto bonita pra mostrar pros amigos, mas não é funcional do que ele quer. Exato. E aí eu também, às vezes ele viu uma imagem na revista dessa cozinha
E é isso, ele quer aquilo, mas ele não pensou, tipo, na verdade eu queria a cozinha, que me lembra a casa da minha avó, que era de outro jeito. E aí, se a gente investiga isso com a psicoarquitetura, a gente consegue dar pra ele o que ele nem imaginava que ele queria, que é muito melhor do que o que ele estava desejando, ele sonhando, né? É que isso é uma coisa que a gente fala muito aqui no podcast, que às vezes o cliente não sabe falar, expressar o que ele quer. Porque ele pode estar pedindo a cozinha azul com o chão marrom e a pedra branca, porém, na verdade, ele só está querendo um espaço grande para se reunir com os amigos, e essa foi a foto que ele viu e essa é a lembrança que vai fazer. Exato, porque a gente não fica pensando em termos assim, cozinha azul, piso marrom. A gente está pensando em momentos, né? Tipo, o que eu quero viver ali naquela cozinha. Então, até inclusive tem no curso de psicoarquitetura, tem um exemplo que deram sobre um caso de um casal que eles queriam banheiros separados. Isso foi uma psicóloga junguiana que ela dava no curso, estava dando esse exemplo, né? Então, o casal quer banheiros separados. Por que eles querem banheiros separados? Porque dentro do relacionamento deles, eles estavam com muita... não tinha espaço para individualidade. Então, tipo, eles não tinham aquele momento de desconectar um do outro, de pensar independente do outro e tal. E o banheiro, na nossa psique, ele tá muito associado com a nossa individualidade mais íntima. Porque é ali que a gente vai estar despido de todos os papéis da sociedade, né? Você vai entrar no banheiro. É só você. Você não tem obrigação, você não é mãe, você não é a profissional, você é só você. Então você tem a oportunidade de deixar esses papéis de lado, fazer uma limpeza, né? Então o banheiro está muito associado com a limpeza, com a conexão com você mesmo. Então eu achei muito interessante esse caso, porque no final da história os clientes voltaram atrás e conseguiram, tipo, resolver no relacionamento deles essa necessidade e não precisou. E hoje eles dividem um banheiro. Tipo, como a gente não pensa no porquê das coisas, né? Porque isso pode ter sido uma decisão muito de momento, né? No calor do momento, porque eu tava de saco cheio de estar junto, queria um momento e o momento vai ser no banheiro, que a gente vai ter banheiro separado. Normalmente quando você sente essa necessidade de ter o seu próprio banheiro, de ter a sua individualidade ali, é porque alguma coisa, algum limite está sendo ultrapassado ali na sua vida. Não tá deixando ele jogar futebol, tudo do Palmeiras. Tem que conversar mais. Mas isso influencia, né? E tipo, o projeto é uma coisa grande. Quando a gente sempre fala de construção e tal, a gente tá falando de investimento, de tempo, vai ficar aquilo lá por muito tempo. Então você tem que tomar uma decisão assertiva. Se é no calor do momento, ferrou, né? Exato, porque a gente quer, que nem eu falei, a gente pensa num projeto para 50 anos. Então, você precisa refletir muito sobre o que você quer, sobre o tipo de vida que você quer ter e tal. Isso eu sempre falo para todos os clientes que procuram. Primeiro, você tem que refletir, fazer uma tarefa de casa, de sentar, pensar o que você quer para sua vida. Tipo, pensar de verdade. De verdade. Tipo, pensar no amplo, né? Não é isso que a gente tá conversando. Não pensa na cor da cozinha. Exato. Primeiro pensa na vida que você quer ter. Eu quero tranquilidade. Eu sou festeiro pra caramba. Então, eu quero aproveitar muito meus amigos, quero trazer o pessoal aqui, quero encher a cara, beleza, esse é o estilo de vida. E o ambiente vai se comportar com isso. Exatamente. Mas tem que pensar, senão a gente faz isso, aí a pessoa decide que quer casar e... Daí vai dedicar. Daí 50 anos já não vai... Acaba de Tudo bem também. Tudo bem mudar de ideia. A gente faz outro projeto. Não tem problema. Mas, Letícia, muito obrigado por ter aceitado o convite, por essa conversa que a gente teve. Basicamente, o podcast é isso aí. Já arranquei todos os segredos. Nossa, super legal. Pessoal, obrigado quem acompanhou a gente aí até o finalzinho. Então, não esquecendo de seguir a gente lá nas redes sociais, seguir a Letícia, Arquitetura Metá, de seguir os móveis. E Eva, que também vai ficar passando aqui, que já devem ter seguido lá, mas é só um lembrete. E a gente fica por aqui, então, até a próxima. Muito obrigada.